Saudamos, irmãos, mais uma vez, nessa manhã, aqui servindo ao Senhor Jesus. É maravilhoso estar na casa de oração. É maravilhoso, irmãos, saber que Deus está, através do seu Espírito, sondando os nossos corações, sabe daquilo que você está precisando, sentindo, pensando, e também tem algo para nós nessa manhã, ou para todos aqueles que estão agora assistindo também. Que o Senhor seja louvado e glorificado. Peço que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Se você puder ficar em pé, por favor, vamos fazer essa leitura. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando se aproximavam dos outros discípulos, viram uma grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu o Senhor Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: o que vocês discutiam com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos discípulos, os teus discípulos, que o expulsasse, mas não puderam. Senhor Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Tragam aqui. E trouxeram. E quando o espírito viu o Senhor Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou o Senhor Jesus ao pai do menino: quanto tempo lhe sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tenho lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O Senhor Jesus respondeu: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. O Senhor Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando como morto. Muitos diziam: morreu. Mas o Senhor Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém e amém. Senhor, pedimos a tua ajuda, a tua direção, a unção do teu Espírito nesta ministração desta manhã sobre nossas vidas, de maneira que possamos ter as lições de forma prática da nossa fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, queridos. Quero ministrar nessa manhã sobre a experiência da fé no Deus do impossível. A experiência da fé no Deus do impossível. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, você vai perceber o seguinte: nós temos uma multidão de pessoas, nós temos os discípulos, nós temos os escribas, nós temos o demônio e temos o Senhor Jesus. Esse é o quadro. Também é uma realidade nos dias de hoje. Toda vez que nós meditamos a palavra de Deus, sempre somos ministrados, abençoados e também despertados com as coisas que nós não enxergamos. Nós somos muito apegados às coisas que nós gostamos e que enxergamos e que podemos controlar. E muitas vezes esquecemos que na verdade nós somos
pessoas com o Espírito de Deus, e que por isso precisamos ter essa comunhão e essa percepção. Embora nós estejamos cercados, irmãos, com problemas, desafios e oportunidades, quantas vezes se dedicamos mais a essas coisas que são visíveis? A nossa vida, ela fica centrada muitas vezes em coisas que para nós têm valor, muito valor. Mas precisamos perceber também que os dias de hoje, dias de conflitos, dias de dor, dias de perda, dias de medo, as situações das famílias, elas estão acontecendo. Normalmente, as situações dentro das casas, dos problemas de familiares, são os que mais afetam cada um de nós. Quando eu estudei essa passagem, meditei, já preguei sobre ela algumas vezes, mas dessa vez eu queria olhar algumas coisas que Deus mostrando para o meu coração. As reações desse pai. É um pai desesperado. É um pai que tem um filho que está possesso, demônio. E eu digo para você assim: aquilo que você não enxerga, que é o mundo espiritual, é que traz muitas batalhas, muitas dificuldades, que as pessoas muitas vezes ficam vivendo no natural, enquanto as coisas espirituais estão acontecendo. E aí vem consequências. Tudo isso naturalmente em função do pecado. Mas eu quero pensar como que nós podemos viver uma vida cristã natural, viver como aquilo que Deus tem nos dado, de uma maneira com gratidão, poder celebrar, poder também crescer, construir, sem na verdade ficar numa bola ou num ciclo, sem perceber que nós somos pessoas espirituais, pessoas que temos uma preciosidade, que é a presença do Espírito de Deus, a presença do Senhor Jesus. Então, primeiro eu quero olhar a vida desse homem, desse pai. Ele tem essa situação. O Senhor Jesus faz uma pergunta para ele, ele responde. Desde pequeno ele tem uma perturbação demoníaca que judia, que leva esse menino a sofrer, e o pai e a família, certamente. Se alguém na família sofre, todos sofrem. E aí eu queria olhar para essa palavra para a gente pensar um pouquinho. Primeiro vamos pensar o que ele enfrentou em relação às pessoas. E nós iríamos fazendo uma ligação nos dias de hoje. Pessoas espirituais sem Deus. Tem muita gente que estão em grandes multidões que são espirituais, porque a palavra de Deus diz que eu e você, todos nós temos corpo, alma e espírito, mas sem Deus. E sem Deus é sem Jesus Cristo na sua vida. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa que não tem comprometimento, que não está comprometida com a fé em Cristo Jesus. Esse homem vai ter que enfrentar essa multidão. Depois ele vai enfrentar o quê? Ele está ali com os discípulos, pedindo ajuda, certamente, eles estão discutindo, quem sabe lá o que fazer, mas dizem que eles estão discutindo entre si. Mas esses discípulos estão sem força, sem poder, provavelmente não tem vida de oração, provavelmente não tem ainda aquela graça, aquele poder do Espírito Santo, e não consegue expulsar um demônio. Eu quero dizer para você que isso é uma realidade, porque as forças espirituais se enfrentam através da oração e do jejum. E aí o Senhor Jesus vai responder: mas que geração incrédula. Me parece, meus irmãos, que parece, não tenho certeza disso, que hoje o secularismo e tudo aquilo que
procura levar as coisas materiais, ou as coisas que são do dia a dia, sem Deus, vai levando com que a pessoa seja também uma pessoa incrédula. Isso não quero dizer que não possa chegar na vida de uma pessoa cristã. Pode sim, porque muitos estão enfraquecidos na sua fé, com esse tempo todo, muita gente sem frequentar uma casa de oração, porque igreja é unidade, igreja é corpo, igreja precisa estar reunida. Você não pode ver um corpo com um braço para lá, o outro para cá e fazer o que quiser. Não, nós temos que estar juntos. E essa geração uma geração incrédula como a nossa que vivemos, que acreditam mais em si mesmo, mais nos seus recursos, mais nas suas possibilidades, do que no Deus que age de uma forma extraordinária no mundo espiritual. O nosso Deus é o Deus do impossível. Quando eu penso nisso, você vai lembrar de tantas situações, mas em vez de você olhar lá, o Senhor abrindo o mar vermelho, o Senhor fazendo grandes coisas lá na palavra de Deus, vamos ver nas nossas vidas quantos milagres que nós temos vivido e experimentados. Ontem mesmo eu e minha esposa estávamos voltando de uma viagem e nós passamos novamente por uma estrada que eu já falei aqui, que não tem acostamento, e quando nós batemos no carro, praticamente a 80, 100 por hora, numa curva, nós caímos 13 metros de profundidade, e você sabe, é impossível que numa batida e você virar numa curva, o carro não vire, não tombe. O nosso carro não tombou, ele foi caindo, ao tempo suficiente da pastora gritar: Senhor Jesus, segura-nos, e o carro parou, caímos lá embaixo. É o Deus do impossível, mas a nossa fé precisa ser ativada, ser fortalecida nesse Deus do impossível, daquilo que estamos vivendo, aquilo que nós podemos crer, e isso precisamos alimentar. E o Senhor Jesus dá essa palavra, dizendo exatamente sobre essa questão dos incrédulos, ou da falta de fé. E eu olho aqui a palavra de Deus, quando aquele homem percebe, ele chama no meio daquela multidão, ele fala, dizendo assim: Mestre, o meu filho está possesso com o espírito imundo. Então, meus irmãos, nós precisamos mostrar isso também, quando a situação está na nossa vida, nossa casa, família, clamar a Deus, clamar ao Senhor Jesus. Foi falado aqui quarta-feira sobre isso. Você clamar a Deus é porque quando nós expressamos pela nossa boca e que sai da nossa alma, certamente o Senhor nos dá ouvido. E o Senhor Jesus para nesse momento, dá atenção a esse homem e vai chegar perante ele. Aí esse homem traz: olha, meu filho está aqui. E o Senhor Jesus vai conversando com ele, vai permitindo que ele abra sua mente, abra seu coração, e que todos nós podemos fazer isso, irmãos. Sempre que há alguma situação, abrir perante o Senhor, dizer exatamente o que está acontecendo. E aí ele diz assim: olha, Senhor, o Senhor Jesus fala: desde quando? Ele vai: olha, desde que ele é pequeno, ele é lançado no fogo, é lançado na água, e ele lança para matar. E aí ele faz uma expressão que muitas vezes fazemos também: Senhor, ajuda-nos, o Senhor pode nos ajudar? E eu quero então aplicar essa palavra em cima dessas perguntas aqui. Primeiro, o que está na sua vida nessa manhã, o que está nas nossas vidas, que de repente nós estamos dizendo: Senhor, o que fazer? Como fazer? E quando nós fazemos perguntas ao Senhor, nós sempre vamos ter resposta pela palavra de Deus. O Senhor Jesus disse o quê? Aqueles que estão sofrendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Também ele vai falar: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai e encontrareis. Então, a nossa vida, meus irmãos, é uma vida que precisa estar sempre com a nossa fé voltada ao Senhor Jesus, e não àquilo que se fala, não às notícias, as informações que você tem todo dia.
Há uma pressão hoje de tantas informações, que se você ficar só ouvindo isso, você vai se tornar uma pessoa medrosa, vai se tornar uma pessoa que não pode nem sair de casa, porque é tanta coisa ruim que está acontecendo. Então, o mundo está em mudança, e mudanças muito rápidas, e mudanças que contaminam a nossa fé. Por isso precisamos desta palavra de Deus. E aí o Senhor Jesus vai dizer para esse pai: se tu podes, tudo é possível que crê. Quero que você fale comigo. Tudo é possível ao que crê. Nessa manhã, ou nesse momento, você tem alguma situação, responda para si mesmo: Senhor, tudo é possível segundo a tua palavra. O Senhor Jesus vai dizendo: tudo é possível ao que crê. Então, mas crer em quem? Crer de que maneira, de que forma? Crer sim, através da fé no Senhor Jesus. A nossa fé tem que estar acima das influências do mundo. Posso ouvir um amém? A minha fé precisa estar acima de toda influência maligna. Lembre-se que o diabo, ele imita, ele é um imitador. Vocês lembram dos 10 mandamentos? Moisés fazia algo a mandado de Deus, ele imitava. Mas chegou um momento que aqueles magos não conseguiam fazer nada, e disseram: é o dedo de Deus, não temos como fazer nada. Então ele pode até imitar, pode fazer tantas coisas para confundir, mas aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tomou a sua decisão, que tem uma experiência com o Senhor Jesus, sabe que só Deus é Deus, e o Senhor Jesus que é Deus. É Ele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele que morreu naquela cruz, ressuscitou para salvar a mim e a você, cada um de nós que está aqui essa manhã. Então você e eu, você tem convicção da sua fé, não permita que essas coisas interfiram. Cada vez mais que acontecer alguma situação, a minha fé está postada no meu Senhor, os meus olhos estão postados no meu Senhor Jesus, os meus ouvidos à palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Eu penso, eu digo amém para mim mesmo. Glória a Deus por isso. Então essa é uma primeira situação. Lembre-se também, vamos naquela, lembrando de Bartimeu, né? Bartimeu pôs a boca no trombone, gritou até ser socorrido: Senhor, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, é um tempo de nós clamarmos por misericórdia, começando por nós, para a nossa casa, para nossos vizinhos, nossas famílias, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Deus tem misericórdia da nossa nação. Precisamos estar clamando, meus irmãos. No momento que o Senhor Jesus fala essa expressão, se você pode, tudo é possível que crê, a palavra diz que imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, Senhor, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Eu digo assim, irmãos, todos nós dizemos eu creio, todos nós falamos isso, estamos nessa manhã crendo, e eu estou crendo que Deus quer operar nesse culto, nesses milagres aqui agora. Eu estou crendo que Deus quer fazer algo extraordinário, mas muitas vezes a falta de fé, porque é falta de comunhão, falta de estar na palavra, falta de buscar, falta de oração. Então a fé naturalmente ela tem níveis, ela vai crescendo à medida que nós temos intimidades com o nosso Deus, e que o Senhor nos ajude. Então com isso vem aqui o segundo aspecto: abra seu coração, permita que a sua alma exclame ao Senhor Jesus, diga ao Senhor Jesus, e quando ele abre o coração e diz: Senhor, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Meus irmãos, eu sei que a vida, nosso cotidiano, é uma batalha todo dia, mas precisamos também crer e confiar que a nossa relação com o Senhor Jesus, quando você acorda, quando você levanta, vai para o seu trabalho, você vai em nome do Senhor Jesus. Vivemos no Senhor, somos do Senhor, queremos desenvolver, crescer, mas precisamos ter nosso coração aberto à palavra de Deus, aberto à ministração do Espírito de Deus. Então, primeiro, como nós vencemos toda a situação, como que vai manifestar essa nossa fé?
entre todas as coisas que podem ser contrárias, quando nossa fé está colocada acima disso. Em primeiro lugar, o meu Senhor. Por isso a palavra de Deus fala assim: amai o Senhor Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, abrindo o seu coração. Por fim, creia e vença a sua falta de fé. Quando acontece isso, o Senhor Jesus, na sua misericórdia e no seu poder, nós cantamos aqui em nome do Senhor Jesus, esse nome precioso. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, vendo tudo aquilo, e ele está vendo a multidão, e ele vai repreender o espírito, e diz exatamente isso: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Não há nenhuma autoridade, irmãos, no mundo, se não for pelo nome do Senhor Jesus. Se você olha a carta de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. As potestades, o mundo espiritual, tem todo o peso contra aqueles que querem ter uma vida com Deus. Mas aqui eu quero dizer para você, que o Senhor Jesus tem toda a autoridade. Antes de você ter recebido o Senhor Jesus, assim como foi comigo, nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos no domínio de Satanás. Mas naquele dia que eu disse, você disse, eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, você foi liberto. Eu fui liberto, e porque nós somos libertos, e porque temos essa graça, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque isso é algo extraordinário. É algo extraordinário, irmãos. Só Jesus Cristo liberta. Só o Senhor Jesus pode dar a libertação. Muita gente está sofrendo, muita gente está padecendo, muita gente está em desespero, precisa de libertação. Então você conhece alguém? Ore por essa pessoa e comece orando exatamente assim: Senhor, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa, seja liberta, seja liberta. O Senhor Jesus age pela libertação. Primeiro Ele liberta a pessoa das garras de Satanás, e depois pelo seu sangue Ele nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a sua fé, aquilo que nós temos é algo tão precioso, que podemos em Cristo Jesus ser mais que vencedores, diz a palavra de Deus. Quero nessa manhã, o que esse homem faz? Primeira coisa, ele reconhece, eu creio, Senhor, mas eu estou com falta de fé. Se alguém aqui está nessa manhã com a sua fé enfraquecida, hoje é dia de renovação. Hoje é dia de você fortalecer. Fortaleça-se pela palavra do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a nossa rocha eterna. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É Ele que nos redimiu, é Ele que nos comprou com sua graça e seu sangue. E aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, você sabe, você está protegido. Você não precisa ter medo de mundo espiritual, de coisa nenhuma, porque o sangue do Senhor Jesus nos cobre e nos livra de todo o mal. Amém? Então você pode confiar nisso, e nisso você pode ter uma atitude de crescer na fé. Precisamos crescer na nossa fé, crescer na adoração. E agora, concluindo, irmãos, a Bíblia não fala, mas eu creio que aconteceu o seguinte: a partir daquele momento, isso aconteceu comigo, aconteceu com você também. Quando aquele menino, aquele moço está liberto, pode imaginar a alegria do pai e daquela família? Você pode pensar, não está escrito, mas eu creio, como foi comigo e como é com você, como é conosco, a alegria de sermos libertos. Quero que essa manhã você saia dessa casa de oração agradecendo, dizer: Senhor, muito obrigado. Eu não enxergo nada do mundo espiritual, não sei das forças que estão aí, mas eu te louvo, porque o Senhor me libertou das garras do inimigo, o Senhor me libertou de toda essa maldade, e eu posso te dar glória a Deus, porque o Senhor tem a minha vida nas suas mãos. Amém, queridos? Você pode crer nisso, em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você para ficar em pé, para nós aplicarmos essa palavra. O Senhor Jesus está dizendo para nós: tudo é possível ao que crê. Eu não sei aí o que está na sua mente, no seu coração, mas o Senhor sabe, e Ele quer trabalhar agora. Muitas coisas podem ser realmente que vai ser um processo. Você precisa ser liberto. Ah, mas eu já sou crente em Jesus Cristo. Mas mesmo assim, muitas vezes a pessoa precisa de entregar, de tirar coisas, de pactos, situações que foi feito lá atrás, e liberar
e deixar que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida. Então quero orar com você em nome do Senhor Jesus, aquilo que está afetando a sua vida, a sua casa e família. Esse é o momento agora de nós orarmos por libertação em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai. O Senhor é o nome do Senhor Jesus, que é sobre todo nome. É nesse nome que todo o poder das trevas se rendem. É no nome do Senhor Jesus que todas aquelas potestades, todos aqueles principados não conseguem fazer quando nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, nós pedimos em nome do Senhor nessa manhã, o Senhor sabe aquilo que está no coração, na alma dos nossos irmãos, que nessa manhã sejam agora acrescentada a sua fé, que nessa manhã a nossa esperança, a nossa confiança seja fortalecida no Senhor. Pai, nós oramos por aquelas pessoas que estão ouvindo, aqueles que estão presos em algumas situações e que nem sabem por que está acontecendo. Nós declaramos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, libertação de toda ação maligna, em nome do Senhor Jesus. E por tudo isso nós te daremos a glória e te daremos a honra em nome do Senhor Jesus. Você que nos ouve, a primeira libertação é o que você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Entrega a sua vida, como diz a palavra, entrega teu caminho, entrega a tua vida. Confie no Senhor e o mais Ele lhe fará. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor seja glorificado. Quero também deixar aqui uma palavra, aqueles que estão assistindo, pode ligar, nós estamos aqui para orar e interceder por vocês todos. O Senhor os abençoe, em nome de Jesus, amém.